certeza. Agora, se a gente falava sobre popularidades de alvos do Trump, né, atingidos justamente por este embate com Donald Trump, aqui no Brasil a popularidade corre por outros caminhos, né? E ontem, inclusive, a gente teve uma pesquisa divulgada pelo Instituto Ipsos IPEC, que apontou ali que os números na avaliação ruim ou péssima do presidente Lula subiu, seguindo a linha de outros levantamentos, passou para 41%. Para 27% dos brasileiros, a atuação do presidente é boa ou ótima, consideram regular o governo do mandatário. 30% dos entrevistados não souberam ou preferiram não opinar, 1%. Muito deste movimento coincide com um ponto que foi fundamental ali no começo do ano, que foi aquela polêmica do Pix, né? E toda aquela notícia, aquele noticiário enviesado por parte da oposição, de que haveria cobrança sobre o Pix, que seria uma taxação sobre quem ganha pouco, e toda aquela narrativa que se criou naquele momento. O governo, inclusive, recuou, né, daqueles mecanismos de controle que a Receita queria aplicar sobre o Pix. E, é claro, também o preço dos alimentos. Movimentos a gente tem acompanhado, têm sido tomados, a gente até discutiu aqui no Bandeirantes Acontece. Hoje começou a valer algo que eventualmente pode resultar em algum impacto e surgir ali como um primeiro movimento, e é o que o governo espera, a redução do preço de alguns alimentos. Então, a partir de hoje, passam a ter tarifa zero para importação, carne, café, açúcar, milho, azeite, óleo de girassol, sardinha, biscoitos. Massas alimentícias são os produtos que tiveram ali as taxas reduzidas de até 32% para zero a partir desta sexta-feira. O governo aplica esse mecanismo, mais um, Zaidan, e ergue as mãos para os céus pedindo para que isso resulte em alguma coisa positiva para ele. E você falou de 32%, é o caso da sardinha. Exatamente, é o máximo. Agora, o que me chamou a atenção foi o macarrão. Que é o massa, né? Massas alimentícias, 14,4%. Pô, um imposto altíssimo, né? Muito. Uma taxa de entrada no mercado muito alta. Muito alta. Até porque o macarrão é um alimento usado por toda a população, né? Inclusive quem tem renda baixa. O macarrão é considerado parte de cesta básica, com arroz, com óleo de soja. E essas coisas não serão resolvidas com redução ou eliminação de taxa de importação. Você tem um impacto inicial, mas evitar que o problema se torne recorrente e que a cada mudança climática ou eventos climáticos que não são comuns, que podem provocar danos severos na produção agrícola, além, claro, de uma redução, isso é bom ressaltar, uma redução por cansaço da terra em muitas áreas de monocultura. É preciso olhar para o que ocorre com a soja, o que ocorre com o milho, com cana. Muitas vezes você tem uma saturação e até que a terra se recupere, você tem quedas consideráveis na produção. O Brasil este ano vai ter super safra, mas é uma super safra, quando assim é chamada, estamos falando basicamente de produtos de exportação, né? De milho, de soja, de algodão, de cana e, claro, proteína animal. E o mercado interno pode ser tranquilamente abastecido. Se há um país que pode evitar o risco de ter problemas de desabastecimento e, portanto, elevação de preço, é o Brasil. O Brasil tem todas as condições. O Brasil tem safrinha. O clima no Brasil permite que você tenha, no caso de algumas culturas, 3 safras. Em muitas culturas, 2 safras. Inclusive o milho, o feijão. Você tem a chamada safrinha. Porque você não tem períodos de invernos rigorosos, com neve, inviabilizando a produção agrícola. Isso não existe. O Brasil produz o ano inteiro. Tem água como ninguém. E tem capacidade desenvolvida com tecnologia para a agricultura. Agora, é preciso ter armazenamento, é preciso ter estoque regulador, é preciso garantir produção perto dos centros de consumo. E quem faz isso é a economia familiar, é a produção familiar. Os grandes produtores estão voltados para o mercado externo
e um ou outro produto para o mercado interno. Mas esse abastecimento no dia a dia, ele tem de ser feito pelo pequeno produtor, pela agricultura familiar, agricultura cooperativa, por assentamentos. Isso tem de estar próximo dos centros consumidores. Você deve fazer cooperativas de consumo e de produção. Os Estados Unidos têm 500 mil cooperativas nesse setor, claro, considerando as cooperativas de consumidores. Consumidores se juntam e, com isso, conseguem preços muito melhores. Os produtores se juntam e conseguem evitar, por exemplo, que eles sejam vítimas de monopólio. O produtor de leite, ele muitas vezes só tem um comprador. Não adianta ele pedir um preço melhor, então ele vai ter de vender pelo que o cara paga. Ele não vai colocar o leite num caminhão e viajar 500 quilômetros. Ele tem de vender ali. Produtor de verdura tem de vender ali, produtor de ovos, tal. Então, há muita coisa simples, mas que exige trabalho e decisão e investimento. Agora, a importação, ela é um paliativo, nada mais que isso, né, Convé?